poxa, já há algumas semanas que eu não venho, então assim, pô, fico muito feliz, estava com saudade de estar aqui no meio de vocês, e agora vocês, percebo que vocês olham pra mim diferente, que vocês me respeitam mais, porque agora eu sou pai, não é isso? Então assim, eu percebi já de cara, todo mundo olhando assim pra mim, né? Falei, teve uma galera que baixou a cabeça, assim, então tô com moral. E daí eu vou ler um texto que é meio pressão total. A minha palavra não vai ser muito amistosa de repente, para uma palavra de volta, né? De repente eu ia voltar, ia falar aquela parada muito bonita. Mas o texto que Deus colocou no meu coração, cara, é um texto bonito e terrível. E aí eu vou ter que dizer, né, aquilo que Deus colocou no coração. Sim, 90% do que eu ia falar, o Marcão falou domingo. E incrivelmente é mesmo, assim, é outro texto, mas é parecido. E aí eu mantive porque acho que é da vontade de Deus. O que eu quero? Pô, assim, o que eu gostaria, né? Que você ficasse atento, que você ficasse ligado, né, no que eu vou falar, prestasse atenção. É isso, vou começar, tá preparado? O que acontece? Eu, durante muito tempo da minha vida, eu vivi de aluguel. Então, eu me mudava direto, sim, com a minha família, né? Eu acho que, assim, eu já cheguei a me mudar mais de uma vez em menos de um ano. E eu acho que eu era o recordista mundial, assim, de pessoas que se mudaram. Eu ficava numa casa e, pô, às vezes era uma casa maneira, e depois eu ia para uma outra casa, e às vezes não era tão maneira, e depois eu ia para um apartamento, e já morei em São Gonçalo, já morei em Niterói. Eu gosto de São Gonçalo. Aí, mas morei em Niterói também, já morei em lugar assim, até bacana, de Niterói também. Tipo, perto da sua casa. De repente é um lugar bacana, tô zoando. Eu já, não sei como é que é a sua casa, mas eu já morei, por exemplo, na Moreira César, assim, de Caraí e tal. Mas já morei no Boaçu também, no final de uma rua, né, que tem um apelido de Largo da Folia, já morei no final dessa parada. Então, assim, o que era estranho, mas por que eu estou falando isso, né? Não sei se você é uma pessoa que se mudou algumas vezes e tal. O que era estranho é que eu me mudava e no início eu achava o lugar, sim, diferente, mas em pouco tempo eu conseguia me acostumar com aquele lugar e em pouco tempo eu já estava, assim, completamente à vontade. E depois de algum tempo também eu já estava enjoado daquele lugar, entendeu? Mas era a diferença entre eu achar novidade, me acostumar e me enjoar era pequena. Sim, de tempo, muito pequena. Aí geralmente eu me mudava de novo por algum motivo e aí esse ciclo continuava. Eu acho que hoje a gente vive muito mais isso mesmo, de a gente se acostumar com as coisas. E aí a gente vai se acostumando de modo que muitas vezes a gente fica enjoado daquela parada. Por quê? Porque, poxa, a gente vive uma tecnologia, né, que sempre tem uma parada nova. Então eu compro o meu celular, que é o tal número 1, aí do 1 vira o S, aí do 2 vira o S2, aí agora tem um C, tem um 6C, né? Aí você tem o 6S, agora vai ter o 7. E aí, pô, se eu não conseguir comprar nem o 4, já tá no 7, meu irmão. E aí as coisas vão mudando assim. E aí de repente a roupa já é outra. E aí o Xbox já tem um jogo novo. É tudo muito rápido. Você tá ligado no que eu tô falando? Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Cara, as coisas vão mudando, né? Existe um termo técnico chamado obsolescência programada, né? A própria indústria faz isso. Ela programa um tempo para aquele negócio ali durar e ser maneiro para você. Na hora que a indústria não quer mais, ela muda. Tem uma frase do Steve Jobs, que era o cara da Apple, que ele dizia assim: as pessoas não sabem o que elas querem, eu mostro e elas querem. Uma frase arrogante, né? Mas é uma frase correta nesse sentido, assim, o nosso gosto vai sendo moldado por essas influências e a gente acaba participando dessa cultura do descartável, tudo é rápido, tudo tem prazo de validade. E aí, poxa, de repente, até a nossa caminhada com Deus mesmo, sabe, naquilo que diz respeito ao que é sagrado, muitas vezes se torna algo tão comum e banalizado, como o Marcão
falou, né? E aí a gente acha que aquele negócio ali perdeu a graça. A gente se acostuma com aquilo assim, e eu acho que de modo rápido. De certo modo isso aconteceu aqui. No início dessa reunião, pô, a galera tava no início, que eu digo, não é agora dessa reunião de hoje não, beleza? No início dessa reunião, no ano passado, pô, o pessoal tava completamente empolgado e tal, mas eu acho que é muito mais pelo peso da novidade do que pelo peso da empolgação real. E aí, poxa, aquela empolgação da novidade foi meio que se esfriando, sabe? Porque as coisas acabam na rotina, né? Então, essa sexta de repente é mais uma sexta, e mais uma sexta chuvosa que você está aqui, mais um dia, pô, que de repente até teu pai te obrigou até aqui, tua família, e pô, não tem coisa mais chata, né, do que quando alguém obriga a gente a fazer alguma coisa. Mas agora eu sou pai, eu vou obrigar meu filho a fazer também, porque eu penso como pai. Mas é chatão, né? Às vezes a gente está aqui assim, nem está querendo estar, ou ainda que você venha por vontade, você vem às vezes por vontade, mas por hábito. Né? Pô, não faço nada na sexta. Por quê? Você nunca fez nada na sexta a partir de um determinado momento que teve essa reunião aqui na sexta. Você não tem outra programação, pô, entre ficar em casa e vira, e de repente você vem, mas de repente você vem e fica olhando assim pra mim com uma cara meio estranha. Tipo assim, pô, cara, onde é que esse cara tá querendo chegar? Cara, não sei de repente muito certo onde é que eu quero chegar, mas cara, eu sei o que a palavra de Deus diz sobre isso que está no nosso coração. E já teve um episódio assim na história que mostra exatamente isso. Os caras que, pô, viveram no meio dos caras de Deus, assim, e andaram só com um cara muito sinistro, e que de repente na cabeça deles e no coração deles ficou alguma coisa de amargura e de chatice, e eles resolveram improvisar. E eles mexeram com o sagrado de um jeito que não deveriam mexer. E às vezes o sagrado, né, se torna comum, se torna chato e se torna até hilário, né? Tem uma música do Palavra Antiga. Ninguém nunca ouviu essa banda, né? Vou cantar um pedaço para vocês? Não vou cantar. Cantar também já é demais, né? Eu acho que aí já é improvisar demais. Mas tem uma música que diz assim: é que o sagrado se tornou hilário, engraçado, acendeu de subir, eu tenho que traduzir, né? Acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo. E agora tanto faz o que é sagrado, nada importa se isso tudo não for antes santificado, bem no interior do meu peito deserto. Estou tentando ser bem honesto, estou dizendo tudo o que eu penso. Estão sabendo que eu te peço, Deus, venha o teu reino, bem dentro e lá fora, a tua vontade, para sempre e agora, pois tem fome do pão desse dia, daquilo que é só teu. Às vezes o sagrado se torna tão comum e chato, e nem graça mais a gente vê naquilo que é sagrado, mas a gente está diante da palavra de Deus e de um episódio muito maneiro, mas muito chocante também. E eu vou te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 10. Os pais acenderam fogo, acrescentaram incenso. Cara, ó, até aqui tá tudo maneiro, percebe? O Nadab e Abiú são filhos de Arão. Arão é o sacerdote da época de Moisés, irmão de Moisés. Arão e Moisés foram os caras que libertaram, foram usados por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Então são pessoas muito importantes. Esses caras são filhos de um dos caras que eram mais importantes de Israel. A palavra vai dizer que o sacerdote Arão ia ter uma descendência de sacerdotes para sempre. Ou seja, aqueles caras eram filhos de um cara muito importante, e eles sabiam que a palavra de Deus dizia que a descendência daquele cara que era pai deles, ou seja, eles, seriam sacerdotes para sempre. E aí eles, cada um pega o seu incensário, acendem fogo, acrescentam incenso. Isso parece normal, porque eles são sacerdotes e eles têm que fazer esse tipo de ritual, beleza? Mas tem um porém, ó, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. A Bíblia não explica pra gente o que é esse negócio de fogo profano. Eu sei que tem fogo que é fogo diferente, parece que todo fogo é igual, não parece? Fogo queima, né? Já é uma parada assim que a gente coloca como unanimidade do fogo. Dependendo do combustível, parece que o fogo pode queimar com cores diferentes. Você pode ver um fogo azul, você pode ver um fogo vermelho, amarelado.
Tem fogo até que é invisível, né? Com metanol, fogo. Você não está vendo fogo, mas está pegando fogo. Você sente que está pegando fogo, obviamente, mas você não enxerga. Então tem coisas desse tipo. Cara, não é todo fogo que é fogo, entende? Aqui eles acenderam um fogo e trouxeram um fogo que Deus não tinha autorizado. Eu não sei o que eles fizeram exatamente, mas eles pegaram uma parada ali que não tinham que pegar, sabe? Fizeram errado, estavam na hora errada, pegaram um negócio errado e com um propósito errado e acenderam fogo, achando assim, pô, vamos fazer um negócio da nossa maneira? E aí de repente vai ficar maneiro, a galera vai ver, pô, fogo é fogo, né? Tá tudo certo. E o texto continua, então saiu fogo, que é o contraste do fogo profano que eles acenderam. Fogo profano é o não santo, é o sujo, beleza? Eles acenderam um fogo sujo diante de Deus, e aí saiu fogo da presença de Deus, que é o fogo santo, e aí consumiu os caras. O que é consumiu? Pô, não sei explicar exatamente o que consumiu. Pegou fogo nos caras, entendeu? Pode ser assim, tipo, e os caras, né? De repente, opa, pisei no efeito aqui. De repente, não, olha o efeito que eu fiz. Aí os caras desapareceram, né? Consumiu os caras, mas não desapareceram, que o corpo deles ficou lá depois, mas os caras morreram, beleza? Morreram perante o Senhor. Aí o texto continua, Moisés então disse a Arão, foi isto que o Senhor disse. Olha só, os filhos de Arão morreram, beleza? Pegaram uma parada lá que não tinham que pegar, acenderam diante de Deus, morreram na hora. Aí Moisés, que é tio dos caras, Moisés também não, cara de coração duro não, é o sobrinho deles, sobrinho dele que morreu, os sobrinhos. Aí ele vai dizer assim, ó, Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. E eu vou ler só até aqui o verso 3, tudo bem? Então os caras acenderam uma parada que não tinham que acender, foram consumidos, ou seja, morreram. Moisés fala com Arão, a fala de Moisés é interessante porque mostra que aquilo já seria esperado por eles, entende? Moisés não levou um susto, falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Por quê? Não, foi isso que o Senhor falou que ia acontecer. E Arão, sabendo também que aquilo era a vontade de Deus, aquilo que tinha que acontecer, que os filhos dele estavam errados e que sabiam que estavam errados, aí Arão faz o quê? Fica em silêncio, beleza? E aí esses caras morrem, e depois vão arrastar o corpo deles e tudo mais. No final do capítulo você vai ver uma parada interessante, não vou ler não para adiantar a nossa vida, mas no final do capítulo diz o seguinte, Moisés chega para Arão e fala assim, olha, o sacrifício foi colocado aí diante de Deus, e agora você tem que comer, por que você não comeu o sacrifício? Está aí até agora. Tinha essa parte do ritual, beleza? O sacerdote sacrificava o animal, pegava uma parte que era coxa, que era a parte maneira, coxa, a parte nobre, e ele tinha que comer. Só que, cara, Arão acabou de ver os filhos morrendo. Você acha que ele está com vontade de comer? Aí ele não come. Então Arão fez um negócio que não era da vontade de Deus. Entende? Só que Arão não morre. E esses dois caras morreram aqui. Tem uma outra passagem também maneira. Tem uma passagem que Davi chega, e ele chega no templo, e ele está com fome, e ele está com a galera. Aí ele fala para o sacerdote assim, tem comida? O sacerdote diz assim, não, ó, só tem o pão da presença. Era um pão que você não podia dar aquele pão para outras pessoas, só o sacerdote podia comer. Só tem aquele pão ali, que é o pão separado. Aí Davi fala, não, pega aquele pão e eu vou comer. E come o pão e dá para os caras, e Davi morre. Não morre. Cara, mas Nadab e Abiú morreram. Então isso mostra pra gente uma parada interessante. Assim, não é simplesmente a questão do protocolo que se quebrou, entendeu? Não é simplesmente uma questão protocolar, pô, tinha que ter dia, tinha que ter feito, tinha que ter dado 4 passos, tinha que ter acendido fogo, não sei o quê. Não, é o coração do cara. Davi fez algo totalmente fora do protocolo. O próprio Arão fez algo fora do protocolo. Mas Deus não matou esses caras. Por quê? O coração desses caras era diferente. Entende? Tinha uma parada no coração de Nadab e Abiú
que era diferente do coração desses outros. Vou tentar fazer uma outra analogia. Eu acho que você já entendeu quase isso que eu vou tentar falar agora. Qual é o problema de Nadab e Abiú? Cara, eles viveram vendo a presença de Deus toda hora. Toda hora. Deus era uma nuvem durante o dia, era uma coluna de fogo durante a noite. O chão tremia, o monte fumegava, saía fumaça do monte, caía trovão. Esses caras foram vendo aquilo. A tenda desses caras era do lado da tenda do encontro. Tinha uma tenda assim, tipo essa. Devia ser mais ou menos o tamanho dessa mesmo. Que aí a galera ia lá e ia se encontrar com Deus. A tenda de Arão, a tenda de Moisés, era do lado da tenda do encontro. Eles estavam pertinho. É tipo assim, quem é criado no Evangelho. Não sei se você foi criado no Evangelho, mas assim, seus pais são cristãos. E aí os caras te levam para esse meio e você vai se acostumando com aquilo. Sua família ora, e aí você se acostuma com aquele momento. E aí aquilo tudo vai se tornando muito ritualizado para você, como se fosse uma mera repetição, como se fosse uma reza. É uma reza de atitude. Nós sentar aqui hoje, sim, pensando no nada, entendeu? Pensando no WhatsApp, pensando no inferno, pensando na prova, pensando, sei lá, olhando para minha cara, entende? Às vezes esses caras, eu fico me perguntando assim, será se algum dia na vida Nadab e Abiú olharam para Deus mesmo com sinceridade de coração? Será se algum dia eles viram assim, como esses caras estavam habituados a ver a glória de Deus aparecer e tudo mais, será se algum dia eles viram isso com uma admiração? Ou se todo dia foi um dia repetido? Cara, talvez, em algum momento eles tenham olhado para Deus e tenham se admirado. Talvez num retiro que eles tivessem participado, entendeu? Talvez numa sexta-feira à noite que eles tivessem vindo, talvez numa sexta-feira à noite eles tivessem se admirado assim, com a presença de Deus. Mas aí tudo cai nessa monotonia, e até o meu discurso está parecendo já meio repetido, não está? Não está parecendo que eu estou falando mais ou menos a mesma coisa? E cara, que chatice é essa? Não é isso? Esse texto ensina pra gente, cara, umas lições assim, que, poxa, tocaram o meu coração, e eu queria que você prestasse atenção nas lições. Pode ser? A primeira lição é a seguinte: a obra de Deus não depende da gente, entendeu? A obra de Deus depende de Deus. O fogo que tem que cair é o fogo de Deus. Não interessa se eu grito, se eu falo baixinho, se eu pulo. Não interessa se eu sou inteligente, se minha voz é rouca, se eu consigo fazer um bend, entendeu? Se a minha guitarra é a melhor. Não estou falando guitarrista não, beleza? Eu sou guitarrista também, então tá em casa. Mas não interessa se na reunião de oração eu sou o primeiro a orar ou o último, ou eu gosto de ser o último, entendeu? Não interessa se eu oro 15 minutos ou 5. Cara, para Deus essa parada não está rolando. Para Deus o que vale é o coração. É essa parada. E a parada de cair fogo e de você se arrepender ou não, eu posso falar de um jeito que você entenda, eu posso falar de um jeito esquisito. Só vai acontecer se Deus quiser que aconteça. Se Deus quiser. Isso confortou meu coração. Isso traz paz para o nosso coração. Entende? Por quê? Porque não depende de mim. Eu fiquei algumas semanas sem vir aqui e a obra aconteceu. A presença de Deus estava aqui. Não interessa se o Clóvis, quem é o Clóvis, não interessa. A obra é de Deus. Entendeu? Esse momento aqui tem que ser um momento de culto, de adoração a Deus. A gente tem que estar grato por a gente não ser consumido na presença de Deus. Não é isso? Isso só não acontece, cara, por Jesus. Só não acontece por isso. Quem sou eu, por exemplo, para estar aqui na frente falando alguma coisa para alguém? Eu estou chamando sua atenção, estou chamando a minha. Entende? Meu coração, cara, isso que me incomoda. Meu coração é tão ruim quanto o de Nadab e Abiú. Sempre que eu acerto, meu coração diz para mim assim: tá vendo? Você acertou. Sempre que eu erro, meu coração diz assim: pô, mas também, viu?
tudo te levou a isso, né, cara? Coitado, olha só, tava sem dinheiro, tava, pô, de repente essa mentira, né, fez até bem para alguém, não fez uma mentira? De repente, né, porque se eu ofender, pô, falou uma mentira. É isso que meu coração diz para mim. Meu coração é parecido com um desses caras. Eu acho muitas vezes que a minha inteligência, eu acho muitas vezes que o meu jeito desenrolado, eu acho muitas vezes que eu sei de São Gonçalo, eu acho que muitas vezes qualquer coisa minha pode fazer alguma diferença dentro daquilo que seja o reino de Deus e o propósito dele, mas não faz, entende? Só o que faz diferença é a presença de Deus, de um Deus completamente santo e puro. Só o que vai fazer diferença, só o que vai ficar gravado no seu coração. Eu posso falar, cara, a parada mais maneira do mundo, o que vai ficar gravado no seu coração é a palavra de Deus, essa palavra que é eterna. Tudo vai passar, eu vou morrer, eu vou passar, eu vou ser esquecido, tudo vai ser esquecido, tudo, menos a palavra de Deus, menos a palavra de Deus, menos o sangue de Jesus, menos o nome de Jesus, entende? Aquilo que é atemporal é a cruz, é só isso que vai ficar para sempre, o resto não interessa. Segunda lição, se há algo que a gente pode ofertar, cara, é somente o nosso coração. Cara, se fosse oferta, se fosse sacrifício, eu daria para Deus, entende? Esse lance aqui não é dinheiro, esse lance aqui não é esse tempo, entende? Esse lance aqui não é nada, se não for o coração, é só o coração. O que Davi fala? É isso, se você quisesse, Deus, oferta, sacrifício, daria. Mas você quer o quê? Coração quebrantado, contrito. É isso, é só coração. É só o coração que a gente tem para dar para Deus, só isso. Só isso, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada. E a única coisa que a gente pode ofertar para Ele é o nosso coração. Terceira lição. É possível caminhar nesse meio com pessoas de Deus, do lado de Moisés, do lado de Arão, do lado de quem for. Mas mesmo assim é possível não se converter. Eu lembro da segunda carta de Paulo a Timóteo, que no finalzinho da carta ele diz assim: e Demas, amando o presente século, se desviou e tudo mais. Sabe quem é Demas? Um cara que andou com Paulo, que era considerado por Paulo como um líder da igreja. Por Paulo, não era por mim não, entendeu? Não interessa com quem você anda. Você pode andar aqui no meio da galera, você pode andar a vida toda no meio da galera, sua família pode ser cristã de 30 mil gerações, não interessa, tem que ser você. Deus não tem neto, tem filho, não é isso? Deus só tem filho, não tem neto. Se sua mãe orou, pô, graças a Deus. Mas você que tem que se converter. É você que tem que se converter. É você que tem que se batizar. É você que tem que se arrepender. Você está entendendo? Não interessa com quem você anda. Você pode andar com o pastor Henrique e ir para o inferno. Tudo bem? Você pode andar comigo e ir para o inferno. Você pode andar com Paulo e ir para o inferno, como Demas. Você pode andar com Arão e Moisés, Senadab e Abiú. É isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Você pode andar com Jesus assim, do lado, mas não ser um dos dele. Entende? Pode estar aqui no meio da galera, mas não ser um daqueles que vai ser chamado como filho de Deus lá no final das contas. Sabe qual é o nosso problema? Quando Jesus fala assim, isso é um problema meu. Vê se você se encaixa nesse problema. Quando Jesus fala assim: deixa o joio crescer no meio do trigo. Eu sempre acho que eu sou o trigo. Entende? Quando Jesus fala assim: vão ter as ovelhas e vão ter os cabritos. Eu sempre acho que eu sou ovelha. Quando Jesus diz: se o sal perdeu o sabor, eu digo assim: mas eu não perdi o sabor. Cara, Jesus está falando só com um crente ali. Você percebeu? Jesus está falando com os discípulos dele. E aí, quem sou eu diante de Deus? Será que eu não posso ser também um joio? Será que eu não posso ser também o que está estragado? O sal que perdeu o sabor? Será que eu não posso ser o cabrito também no meio das ovelhas? Ou pode? Entende? O problema é que a gente é arrogante, cara. A gente é arrogante. E assim, dentro da nossa... Cara, eu acredito na eleição, eu sei que isso é maravilhoso, mas infelizmente, dentro da nossa interpretação bíblica, muitas vezes a gente cai nessa arrogância, da gente pensar que nunca a gente pode ser aquele que estraga, que nunca a gente pode ser aquele que se coloca no caminho de Deus, que nunca a gente pode ser aquele que acende um fogo profano na cara de Deus.
querendo dizer para Deus assim, tá vendo, ó, é a minha voz, é o meu jeito, é o meu talento, é tudo que eu tenho, tá aqui para você, mas não é isso não, é só Deus, tem que ser só Deus, e se não for só Ele, só por Ele, só pela vontade dEle, cara, essa parada aqui não vai rolar. Aí a gente fecha tudo e vai embora para casa. A gente fecha o portão, já ia apontar para ali, mas o portão está aqui agora. Mudou de lugar, até o portão muda de lugar, cara. Poxa, será que o nosso coração não pode mudar? Então, cara, eu acho que a gente tem que se converter. A gente tem que se converter, nascer de novo. Quando eu leio que Jesus fala assim, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Eu me pergunto, cara, eu nasci de novo mesmo, completamente. Tudo é tudo novo para mim, tudo é tudo novo. Eu olho para a vida, é tudo novo, tudo que eu penso é novo, tudo que eu respiro é novo, tudo que eu faço é novo. A gente tem que se perguntar, cara. A gente tem que se perguntar. Disso vale tudo, disso vale a vida eterna. Aplicações, beleza? 3 aplicações. Examine o seu coração, irmão. Não minta para si mesmo, nem zombe de Deus. De Deus não se zomba. Isso está escrito em Gálatas, vem isso? Gálatas 6. De Deus não se zomba. Você pode estar zoando com a cara da tua família, você pode estar zoando o teu pai, fingindo que está aqui, acordado, dormindo, mexendo no WhatsApp. Você pode estar zoando qualquer um que você queira, mas de Deus você não zomba. Entende? Com Deus não é assim não. Não minta para si mesmo, cara. Examine o seu coração. Examine seu coração. Segunda aplicação. Agora, especialmente para quem serve, para quem está no louvor, para quem é líder de célula, para quem é líder de algum time, especialmente, ó, temos o conforto de saber que essa parada aqui só depende de Deus, só dele. Tudo bem? Nisso, um peso sai das nossas costas. Cara, isso aqui só depende de Deus. Se der tudo errado, graças a Deus. Se der tudo certo, graças a Deus. Isso só depende de Deus. A sua célula só depende de Deus. Só depende de Deus. A reunião de oração hoje, tá? Tinha 5 pessoas. Só depende de Deus. Só depende de Deus. Tudo bem? O louvor, se vai levar a galera a adorar ou não, como verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, como diz a palavra, só depende de Deus. Não vai depender da sua afinação, não vai depender da sua distorção, da sua técnica, não vai depender disso, vai depender somente de Deus, somente do fogo que sai do altar de Deus, do Espírito Santo de Deus. Só isso, só isso. Tudo bem? Terceira aplicação que é para todo mundo. Se você está cansado, cara, se você está achando isso chato, se enjoou, se já ficou obsolescente, se já passou da validade, se já virou descartável, se já acabou, peça a Deus que te dê descanso porque você está cansado, mas que renove a sua força. Cara, muitas vezes eu me vi cansado, muitas vezes, não são poucas vezes não, num dia assim, chovendo, cara, num dia desse aí que a gente fica, né, cansado, empreguiçado, sei lá, cara, quantas vezes eu trabalhei, e aí no final eu disse para Deus, Deus, qual é o fruto disso? Qual é o fruto disso? Eu mesmo muitas vezes não enxergo, eu sou cego muitas vezes para o mundo espiritual, não enxergo qual é o fruto disso. Cara, Deus sabe qual é o fruto. Deus renova, Deus, a minha força. Entende? A gente se cansa, mas existe alguém que corre e não se cansa nunca. Tudo bem? A gente dorme, existe aquele que não dorme nunca. Esses dias eu estava vigiando meu filho, e aí, poxa, meu filho, cara, rolou uma parada muito louca. Eu não ia nem falar isso não, mas rolou um negócio que foi assim, meu filho apagou. Teve um dia, meu filho com menos de 1 mês de vida, ele apagou, tipo morreu, desmaiou, eu não sei te dizer o que aconteceu. Sei que meu filho apagou, e aí depois a gente, assim, eu estava trabalhando, minha esposa, como eu soube, foi levar ele para o hospital, e ele ficou bom. Do nada, ele apagou e ficou bom. Aí
cara, graças a Deus, né? Aí a nossa mente é tão maluca que primeiro você pensa assim, cara, graças a Deus, não interessa o que aconteceu, graças a Deus meu filho está bom, graças a Deus, meu filho pode ter morrido e ressuscitado, eu creio nisso, meu filho pode ter desmaiado e ter ficado bom, meu filho pode ter fingido que estava doente, sei lá, graças a Deus, meu filho está bom agora, graças a Deus, graças a Deus. Aí depois a nossa mente fica assim, cara, deve ter alguma explicação nessa parada, né? Não é possível. Pô, não é possível que meu filho tenha ressuscitado. Aí, primeiro, entendeu? Eu estava completamente crente. Por quê? Eu estava na hora do terror. Na hora do terror a gente se converte. Se você está achando que essa parada aqui está na mesmice, sabe o que pode acontecer? O terror acontecer. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, pra gente acordar. Acontece, cara. Acontece na vida da gente ficar doente, da gente receber uma notícia trágica. Acontece da sombra da morte passar perto da gente, como passou perto do meu filho. Cara, eu nunca senti um terror assim da morte como eu senti nesse dia, nunca. Quando eu soube que meu filho apagou e eu pensei que meu filho pudesse morrer, eu pensei assim, meu Deus, cara, foi assim, a pior coisa que eu já senti na vida. Nunca senti nada igual, nunca nada igual. E aí eu comecei a ficar meio neurótico, pensando assim, cara, eu vou ficar acordado direto, o meu filho não apagar de novo. Eu não sei se ele engasgou, muito novinho, criança totalmente frágil, cara, é um bichinho assim, o limite da vida e da morte ali, cara, só Deus mesmo, só Deus. E Deus deve olhar pra gente assim, cara, como um nenenzinho. A gente olha pra aquele nenenzinho e pensa assim, cara, a vida é tão frágil, tão frágil. Cara, a nossa vida é assim, tão frágil, tão frágil. Um minuto pro outro, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Um minuto pro outro é nadar, e um minuto pro outro a gente morre. De um minuto pro outro. Aí eu pensei, cara, eu vou ficar olhando pro meu filho agora, não vou dormir, vou ficar acordado e eu tenho que vigiar ele. Deus me deu ele, vou vigiar. Fiquei, eu e Raquel, tal, no estresse. Mas tem uma hora que não tem jeito, você dorme. Entendeu? Você fica cansado, não tem jeito. Não sei por que isso acontece, porque a gente é humano. E tem uma hora que você dorme. Por mais que você queira, por mais que você ame, por mais que você tenha medo da morte, por mais que você queira ficar com ele, você dorme. Dorme. Existe alguém que não dorme. Existe alguém que não dorme. Existe alguém que não se cansa. Esse é Jesus. E ele está aqui. Então eu posso pedir para ele renovar meu coração. Entende? Poxa, Jesus, renova. Tá ruim, estou cansado, tá chato, é obrigação, não sei o que é. Jesus, muda o que tem que mudar, muda por dentro e por fora, muda para sempre e agora, muda tudo, Jesus, muda tudo. Tem um texto que está em Isaías 40 que diz assim: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar. Senhor, eu acredito, Pai, que o Senhor pode renovar a nossa força. Eu acredito que o Senhor pode converter o coração daquele que ainda não se converteu. Pai, quem somos nós diante do Teu reino, Senhor? Será que a gente é aquele que está querendo colocar o nosso fogo, Pai, a nossa força e a nossa vontade diante da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai? Não deixa a gente se colocar no Teu caminho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca no meu coração, toca no coração dos meus irmãos, Pai, essa noite, Pai. Renova, Pai, as nossas forças, Pai, em nome de Jesus. Faz a gente querer Te encontrar de novo, Pai. Faz a gente querer Te encontrar de novo amanhã de manhã, bem cedo, Senhor, quando a gente acordar, Senhor. Faz a gente querer estar na Tua presença todo dia, Senhor. Por favor, Senhor. Faz a gente querer orar, Pai. Faz a gente querer viver a simplicidade do Teu Evangelho, Pai. Faz a gente amar, Pai, os milagres que o Senhor tem dado para a gente todo dia. Dá um coração grato para a gente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se a gente vive é porque a Tua mão está nos sustentando nesse momento, Senhor.
Muito obrigado, Senhor. O Senhor Deus Santo, Pai. Quem somos nós, Pai? Que culto é esse que a gente tem oferecido para Ti, Senhor? Que seja um culto de todo o coração, Pai. Que seja o melhor que a gente pode dar, Pai. A gente sabe que só esse momento importa, Pai. Esse momento é o que vai ficar para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muda o coração dos jovens, Pai. Até os jovens se cansam, até eles ficam exaustos, Pai. Só quem confia em Ti renova as forças, Senhor. Em nome de Jesus. A nossa única confiança é o Senhor. Nossa única confiança, Pai. A gente não confia em nada, Pai, na nossa palavra. A gente não confia na nossa sabedoria. A gente só confia no Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não dorme, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que corre e não se cansa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome para sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor.